Vamos falar um pouco da soma e subtração de dois vetores bidimensionais, ou seja, são vetores que têm duas dimensões apenas. Vamos pegar o primeiro vetor, chamado de vetor A. Esse vetor A, ele tem as componentes unitárias de 3 e menos 1. E vamos pegar um vetor chamado de vetor B, onde as componentes unitárias dele é 2 e 3. Ou seja, o vetor A possui 3 no eixo x e menos 1 no eixo y. E o vetor B tem 2 no eixo x e 3 no eixo y. Para nós somarmos dois vetores, a soma de A mais B, a soma de A mais B, a forma mais simples de fazermos isso é somarmos as componentes que estão no eixo x, no caso 3 e 2, e as componentes que estão no eixo y, somando menos 1 e 3, para termos o vetor resultante, que vai ter a seguinte configuração. Nós temos 3 mais 2 no eixo x e temos menos 1 mais 3 no eixo y. Ou seja, nós vamos ter as componentes do vetor resultante A mais o vetor B igual a 3 mais 2, 5 no eixo x. Vamos colocar em outra cor aqui, 5 no eixo x. E menos 1 mais 3, 2 no eixo y. Vamos supor que nós quiséssemos agora subtrair. E agora eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer, mas eu acho que você já pode ter uma ideia. Então, vamos pegar o vetor A. Nós temos o vetor A, cujas componentes são 3 e menos 1. E temos o vetor B, cujas componentes são 2 e 3. Como nós queremos subtrair, o que seria o vetor A menos o vetor B? Nesse caso, nós vamos simplesmente subtrair a componente de A no eixo x menos a componente de B no eixo x para obtermos o valor do vetor resultante no eixo x. E subtrair a componente de A no eixo y, que é menos 1, menos a componente de y do vetor B, menos 3. Portanto, nós vamos ter que o vetor resultante desses dois será 3 menos 2, 1, e aqui menos 1, menos 3, menos 4. Então, vamos pensar graficamente o que é que está acontecendo. Então, vamos desenhar aqui um gráfico onde temos o eixo y aqui, e vamos desenhar o eixo x aqui. Nós temos o x e o y. Vamos partir da origem e desenhar o vetor A. Desenhando o vetor A partir do eixo inicial 0, 0, nós vamos ter que A parte do zero, ele tem 3 unidades no eixo x, 1, 2, 3, e tem menos 1 na unidade do eixo y. Ou seja,
ele vai deste ponto até este ponto. Então, esse é nosso vetor A. Nosso vetor A vai ser um vetor desse tipo aqui. Isso aqui nós temos o nosso vetor A. O que é o nosso vetor B? Nosso vetor B, ele tem 2 no eixo x, portanto, 1, 2, e temos 3 no eixo y, ou seja, 1, 2, 3. Portanto, ele vai do ponto 0 até o ponto 2, 3. Esse é o nosso vetor B. Para somar e ter uma analogia com o que nós fizemos, vamos colocar no final do vetor A o início do vetor B. Portanto, vamos voltar aqui à figura um pouco e, em vez de desenhar desta forma que desenhamos, vamos fazer 2 para a direita no vetor B, ou seja, quando somarmos, vamos andar mais 2 para a direita para desenharmos o vetor B a partir do final do vetor A. Portanto, o final do vetor A no eixo x está aqui em 3, somados 2 para a direita, vai chegar em 5. E vamos subir 3. Como A está em menos 1, o y está em menos 1, vamos somar 1, 2, 3, ou seja, vamos chegar aqui. Então, nós vamos ter agora nosso vetor B desenhado aqui, e temos a soma será a partir do início do vetor A até o final do vetor B. E essa será nossa soma vetor A mais vetor B. E o que seria a subtração de A menos B? Vamos fazer a representação de menos B a partir do final de A. Então, qual seria a representação do vetor menos B? Pois, se nós vamos somar A menos B, é a mesma coisa de somarmos A com menos B. Ora, então, quando somamos A com menos B, vamos pegar, a partir do ponto final de A, subtrair 2, ou seja, 1, 2, vamos ter no eixo x 2 para a esquerda, e vamos subtrair 3. Nós estamos aqui, então vamos ter 1, 2, 3. Então, ele vai para esse ponto que é o 1, menos 4. Portanto, esse é o vetor menos B. Esse é o nosso vetor menos B. Agora, partindo do início de A e indo até o final de menos B, nós temos a subtração A menos B. Ou seja, este vetor é o vetor A menos o vetor B.